Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A nossa presença hoje é a do presidente dos sindicatos de leiloeiros do Espírito Santo, leiloeiro oficial. Ele é membro da comissão de leilões da OAB e é integrante da Associação Brasileira de Leiloeiros. Ele é o leiloeiro Suede Peter, com quem a gente passa a conversar agora a respeito dessa atividade tão diferenciada e que hoje vem sendo muito considerada uma oportunidade de negócio singular. E é com o Suede Peter que a gente passa a conversar agora. Então, Suede, grato pela sua presença. Eu que te agradeço. E eu, como estou dizendo isso para o nosso telespectador inicialmente, é porque, de repente, começou a se discutir muito nessa profusão que existe hoje de ensinamento via internet, cursos para pessoas aprender a participar de dos leilões, porque leilão é, sobretudo, uma oportunidade muito boa de negócio. O leilão é uma oportunidade muito boa de negócio? É uma excelente oportunidade. É a oportunidade de você conseguir aumentar o seu patrimônio, né, crescer o patrimônio de uma maneira lícita e com uma vantagem financeira muito expressiva, muito boa. É uma excelente oportunidade. Agora, existe como foi o assunto que trouxe até a pauta para o nosso programa aqui, vamos conversar com um profissional do ramo, existe um ritual, existe digamos assim, uma cultura, ou uma estratégia, ou uma arte na participação do leilão? Já existiu, né? Hoje a coisa ficou um pouco mais apertada, mas existia sim uma estratégia muito grande antes da pandemia, quando os leilões ainda eram presenciais, e hoje com o advento do leilão online, isso se dificultou um pouco. Mas ainda assim, ainda é possível o leiloeiro se fazer presente na tela do computador e instigar para que o participante do leilão, o licitante, ofereça lá as suas melhores condições, induza de alguma maneira para que ele se sinta envolvido com o leilão e faça a sua oferta cada vez maior. Mas então a tecnologia matou um pouquinho a emoção. Matou. Aquela emoção de gritar. Porque ia no pique, né? E é um sentimento de competição também, de emulação, né? Isso, e era muito interessante isso, porque você via que muitas vezes a pessoa comprava só para disputar com o outro, né? Eu não quero perder para você, então eu vou ofertar. Hoje isso perdeu um pouco. Por quê? Porque lá no leilão online, eu já não vejo mais o Eustáquio, por exemplo. Não vai aparecer o Eustáquio, vai aparecer o nome de um login. Sim. E que não necessariamente vai ser Eustáquio. Então, o seu concorrente, entre aspas, né, não sabe que ele está concorrendo diretamente com você. Sim. Então, ele não sabe sua capacidade financeira, ele não sabe exatamente como que você vai lidar com aquilo. Para ele, é só uma pessoa qualquer que está do outro lado, né? Já no leilão presencial, não. Isso era fácil de se notar, que você via que havia uma concorrência entre o Eustáquio e aquela outra pessoa, e o Eustáquio não queria perder para aquela pessoa. Pagava até mais do que valia, sim, só para poder falar, não, eu comprei e eu ganhei do Eustáquio. Brilho, né? Emulação. Mas isso. É interessante isso. Mas interessante disso é perceber o seguinte: como é que é o cara que faz? Os lanceiros, os caras que fazem o lance, né? Licitantes. Como é que é o nome? Licitantes. Os licitantes, eles também devem desenvolver uma psique de rolo, uma avaliação das pessoas para poder ter uma avaliação. Esse cara tem munição para ir até certa altura. Eu posso ir até lá e avançar, né? Existe isso? Existia. É o que eu acabei de te falar. No leilão online... Você fazia essa avaliação, essa leitura? Sim. No leilão presencial era fácil de fazer isso, porque eu sabia exatamente com quem que eu estava concorrendo, né? Uhum. Eles estavam todos ali naquele ambiente, a disputa era presencial. Hoje, no leilão online, não. No leilão online, você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado disputando com você. Só vai aparecer lá o login, que muitas vezes as pessoas colocam até para brincar, coloca eu ganhei, eu venci, eu sou o cara, ou alguma coisa nesse sentido, e você não consegue identificar que aquele login é do seu concorrente ou é daquele... Despersonalizou um pouco, Despersonalizou. Né? Despersonalizou. Agora, o perfil do partido... Você está com quantos anos de atividade, Suede? 31 anos. 31 anos? 31 anos. Você já bateu muitas vezes o martelo, né, cara? O martelo faz parte da minha... Está quase que colado na minha mão. Você tem um martelo de estimação ou não, né? Tem. Eu tenho uma coleção de martelos. Você sabe que tem uma cena clássica no YouTube do cara que está
acho que em Paris, num leilão extremamente sofisticado, e um vaso chinês. Ah, eu já vi essa cena. Eu já vi essa cena. Você, como leiloeiro, deve ter tido empatia com aquele cara, né? Deve ter sido dolorido para ele. Que ele acerta o martelo no vaso chinês, escangado. Foi muito triste aquilo. Agora, o que você pode colocar como habilidade do... Bom, nós estamos falando de duas realidades agora que você está explicando para nós. O pós-Covid, o advento do online e o antes, né? Porque antes era uma habilidade requisitada de um leiloeiro saber criar o clima, saber incentivar. Sim, né? Era fundamental. Saber incentivar a competição. Sim, era fundamental. Você mesmo instigava, né? O leiloeiro ele tinha a percepção de quem ia participar, né? Às vezes uma sala cheia, você sabia que 2 ou 3 ali iam disputar determinado lote, então ele tinha que ter essa percepção e fazer com que essas pessoas disputassem mesmo, né? Criava um clima de disputa. Hoje, com o leilão online, isso se perdeu também, né? Ainda que o leiloeiro esteja presente, é o que eu estava te explicando. O leiloeiro está ali, a tela do computador, a imagem do leiloeiro está ali, ao vivo, e ele tenta fazer o mesmo procedimento, mas a emoção não se passa com tanta facilidade, né? Nem a emoção do leiloeiro, porque o leiloeiro também se emociona. Sim. Né? Ele se empolga com aquilo, né? Ele entra no clima. Ele entra no clima, porque senão você não consegue envolver. Você precisa entrar no clima para poder fazer esse envolvimento. Ainda que a gente tente, né? Mas já não é mais aquela coisa gostosa. Mas infelizmente eu acho que essa é uma realidade que não volta atrás, sabe? Pela praticidade, né? O sucesso do leilão online, né, atinge hoje um grupo, a geografia que o leilão online atinge é muito grande. Claro. Né? Isso é um princípio que está ligado ao advento do mundo digital, né? Se você conectou, digitalizou e conectou, não tem mais fronteira, não tem espaço, você vai falar com os extremos do planeta. No leilão presencial você tinha ali talvez 20 pessoas, 30 pessoas interessadas, né? Talvez tivesse uma plateia maior, mas eu digo em disputa. Era um grupo reduzido. Hoje, só para você ter uma ideia, hoje mesmo eu recebi pessoas que estão vindo para participar de um leilão que vai ocorrer agora no dia 8, que estão vindo do Ceará, estão vindo de Salvador, estão vindo de outros estados do Brasil, para observar, ver o que é exatamente, analisar o bem que está disponível, né, e participar do leilão online, claro que lá da sua base, lá do seu estado. Eles vão vir checar presencialmente os lotes. Vem aqui para ver o estado de conservação. Né? Porque, por exemplo, às vezes você tem a característica lá de sucata ou de inservível, mas é sucata talvez para aquele órgão, para aquela empresa, para uma outra pessoa ela é possível ser recuperada ou ser colocada novamente em funcionamento, né? Então... Agora bom, como nós estamos sempre falando de duas realidades, mas um dos atributos ou qualidades requeridas também do leiloeiro, então, seria a capacidade de ser um bom vendedor, né? Sempre. Ressaltar os atributos do produto, do bem. Essa é a primeira expertise que o leiloeiro tem que tratar. Né? Virar um bom vendedor. Porque vendedor todos nós somos, né? Nós vendemos a nossa própria imagem. Mas virar um bom vendedor, por isso que nós temos leiloeiros com grandes sucessos, outros com um pouco menos, talvez por essa questão, que um é mais vendedor do que o outro. Aliás, eu ouvi uma frase recentemente, cara, que eu achei definitiva sobre isso. Entendeu? Só existe uma profissão, vendedor. O resto tudo é produto. Exatamente. É isso aí. Né? Agora talvez na deferência à nossa plateia. Nossa audiência é pequena, mas é fiel. Tem estratégias no leilão, não tem? Na hora de lançar? Porque eu estou fazendo curso para ensinar o cara a participar do leilão. Por que estou fazendo curso para ensinar o cara a participar do leilão? Tem estratégias. O curso, ele vem, eu acho que é para evitar que você, primeiro, caia em golpes. Né? Isso é uma questão muito séria que, infelizmente, ocorre no Brasil inteiro, que são os golpistas que pegam a página de um leiloeiro, fazem uma cópia, né? Fazem ali um fake, e acabam causando prejuízos a muitas pessoas. Então esses cursos eles vêm na tentativa de orientar aquela pessoa que está fazendo o curso para que ele tome determinados cuidados, né? Analise melhor antes de fazer a sua própria oferta, porque o leilão online trouxe isso também. O leilão presencial não havia esse tipo de situação. O leilão online chegou, mas também chegou
picaretas, né? Eu acho que não tem outro nome para dar, né? As pessoas com má índole que se utilizam da ferramenta para poder causar prejuízo a outros. Entendi. Né? Então, mas o curso, ele vem para poder te orientar, te mostrar exatamente quais são os critérios que você precisa conhecer antes de entrar no leilão. Porque depois que você entra no leilão, depois que você deu o lance, só tem um jeito, você tem que pagar. Tá, mas mesmo que seja um impulso, né? Mesmo que seja um impulso. Como acontecia antigamente quando o cara tomava os gorós. Tava empolgado. Os leilão de gado, o cara se empolgava. Nossa! Ou ia cumprimentar o outro, né? Ia cumprimentar chamou o outro, lance. Por experiência própria, chamou o garçom, que o uísque estava farto, o cara vai chamar o garçom. Lance. Inadvertidamente, o cara dançou, fez o lance, né? Isso aí. Agora, o Suede, mas assim, quando a pessoa entra, então ela entra, assim, estratégia de arrematante, né? Existe um momento legal para ela. O cara se dispõe para si mesmo. Eu vou até determinado lance, eu vou até determinada altura, ou eu vou esperar o momento de entrar, ou vou esperar quando está no centésimo de segundo que o cara vai bater o martelo, eu cubro o lance. Como é que funciona, né? Essa é a técnica mais utilizada pelos especialistas de leilão, né? Os especialistas se utilizam exatamente disso. Porque, por exemplo, no leilão extrajudicial, esse que está para ocorrer agora no dia 8, o intervalo entre um lance e outro não pode ser... É de 30 em 30 segundos, né? Então, o lote abriu, foi dado um lance, 30 segundos depois, se não houver lance, ele fecha. Mas se houver um outro lance, ele abre mais 30 segundos. E normalmente, o que acontece? O leilão está aberto desde o dia 28, este leilão especificamente está aberto desde o dia 28, e ele vai encerrar no dia 8. Nesse período, ele vem captando lances. Diversos lances são feitos nesse período. Mas a estratégia melhor, que é utilizada pela maioria dos arrematantes, vou chamar de arrematante profissional. Né? Os caras estão sempre lá, né? São aqueles de frequência. A técnica utilizada é esperar até o último segundo para poder fazer a sua oferta. Porque quando ele faz a oferta, normalmente ele faz uma oferta um pouquinho maior do que o previsto, porque você tem um incremento mínimo. Então, vamos lá, o incremento mínimo é de R$200, ele coloca lá, por exemplo, R$1.000 a mais, e ele, com esses 1.000, ele já afasta muita gente que estava na expectativa de comprar num preço mínimo, né? Então, a estratégia mais utilizada é essa, é deixar para o último segundo. E as condições de pagamento são relevantes também? Antes de te falar sobre isso, são relevantes, mas deixa eu te falar uma coisa, agora corre um risco danado aqui, tá bom? Sim. Porque se a internet falhar, e ele não conseguir dar lance... Fica pelo último. Fica pelo último. Então, deixar para o último segundo é importante, é uma técnica, é uma estratégia, é a mais utilizada, mas corre o risco de o indivíduo ter a sua internet lá, por alguma razão, um pique de energia, alguma coisa nesse sentido, e ele não conseguir ofertar o lance. Você me perguntou do parcelamento. A relevância das condições de pagamento. O parcelamento, existe parcelamento e existe pagamento à vista, né? Prioritariamente, o pagamento à vista ele é sempre o escolhido na grande maioria das vezes. No leilão judicial, que aí nós temos que diferenciar o leilão judicial e o leilão extrajudicial. No leilão judicial, você tem uma oportunidade de comprar um determinado bem na forma parcelada, sendo que você dá 25% de entrada mínimo, né? Você pode dar mais, mas o mínimo de 25% de entrada, e o saldo restante em até 30 vezes, tá bom? Já no leilão extrajudicial, por exemplo, o leilão de um órgão público, o leilão de uma prefeitura, por exemplo, não é dada essa oportunidade, é somente pagamento à vista, tá bom? Agora, é importante dizer que no leilão judicial, quando o indivíduo dá lá 25% de entrada e 30 vezes, por exemplo, mas entrou um lance de valor equivalente, não necessariamente igual, de valor equivalente, a tendência do magistrado é sempre utilizar do pagamento à vista, até porque há uma regulamentação, há uma legislação que diz que prioritariamente o pagamento é à vista. Sérgio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, pelos esclarecimentos que você ofereceu. Com o avanço dessa popularização do leilão, certamente nós estaremos com você de novo aqui para poder ajudar a didatizar mais essa atividade que tem uma certa engenhosidade. Muito grato pela sua presença. Estou à sua disposição. Hoje nós contamos com a presença do presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Espírito Santo, o leiloeiro público oficial, Suede Peter. Até já.
Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.